Olá, caríssimos, estamos aqui então no segundo vídeo da série da crise das famílias e a crise no matrimônio. Pois bem, para nós entendermos muitas coisas que acontecem hoje, é bom nos voltarmos aí a alguns séculos atrás. Né? Vamos voltar na realidade aí do contexto pré-revolução industrial, onde as famílias viviam em um espaço geográfico, né? Nas suas fazendas você tinha aí a propriedade do seu Jurandir, do seu Zé e do seu João, né? E os seus antecessores, a sua família já estava alocada ali por 200 anos, por 300 anos, né? No contexto então na Europa, onde era passada, então, não somente a propriedade, mas toda a função, todos os ofícios, né, de geração em geração. Você tinha famílias de ferreiros, famílias de artesãos, famílias de relojoeiros, né, famílias de construtores, de carpinteiros. Então, você tinha uma diversidade de funções, né, mas, ao mesmo tempo, famílias numerosas e que viviam, então, com essa referência, né, de que você tinha uma família ali há 200 anos, você tinha uma família do lado a poucos quilômetros dali, né, a poucas centenas de metros, famílias que estavam ali há gerações. Então você tinha uma referência de vínculo afetivo, você tinha uma referência local, né, onde você sabe, eu preciso de um ferreiro, vou lá no seu Zé. Preciso de um artesão, vou lá no seu Jurandir, no carpinteiro. Enfim, então você tinha esta referência. Da mesma forma que essas famílias eram extremamente unidas e fortes, ao ponto de que você tinha o pai com uma clareza do seu papel de prover, de proteger, de ensinar o ofício aos seus filhos, de viver a sua vocação ou a sua responsabilidade, digamos assim, como homem. E você tinha a mulher que tinha compreensão de que o papel dela era cuidar do lar. Era cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar, ser chefe daquele ordenamento, né, do lar, fazer o almoço para o seu esposo, para os seus filhos, educá-los, né, e as meninas, os meninos trabalhavam com os pais. Então, essa realidade, ela era muito presente antes. Então, com a questão da Revolução Industrial, com as dificuldades também, né, na vida do campo, e com essa falsa promessa de que o mundo mudaria, e de fato mudaria, mas essa ideia de que as condições de vida com a Revolução nos grandes centros, com o surgimento das grandes fábricas, das grandes linhas de produção, né, enfim, do compartilhamento de funções na fabricação de determinado objeto, da exploração de trabalho. Então toda essa questão, as famílias do campo acabaram indo para esses grandes centros na busca de condições melhores, né? Porque embora elas estivessem lá, era porque era o que lhes restava, era o que eles tinham, era a sua vida. E quando surge algo que é com uma promessa de ser uma vida melhor, de ser algo melhor, essas famílias começaram a ir, então, para estes grandes centros. E indo para estes grandes centros, então, se perde toda essa questão aí de referência, né? Justamente, você vai para o grande centro, você não vai ter uma área gigante onde você vai poder fazer a sua função, né? Ter aí as crianças correr, as crianças ter toda essa liberdade, né? E toda essa união, né? Das famílias de gerações, né? Gerações há muito tempo, né, que tinham esses vínculos afetivos. Então, quando você vai para um grande centro, quem mora numa grande cidade, por exemplo, imagine que você mora aí no seu apartamento e no ano você tem um vizinho, no outro ano você tem outro vizinho, então você já acaba perdendo vínculos afetivos, vínculos sociais, né, com essas famílias. E da mesma forma, você mora aí num grande centro, você sabe que você não vai deixar os seus filhos pequenos correr na rua aí, com todos os riscos, né, inerentes desses centros mais com uma demografia no seu grande número, em pequenos espaços. Então você teve essa perda então de referência com essas grandes famílias que iam então para esses locais. E então eles, né, os seus descendentes, acabaram, poxa, nós vamos morar no apartamento, precisamos ter menos filhos. Então começou-se a ter menos filhos para conseguir se encaixar naquela circunstância. Sem contar também o vínculo afetivo não somente com outras famílias, mas dos membros, dos indivíduos de tal dessas famílias, né? A ponto de que o pai trabalhava fora, os filhos, os homens trabalhavam fora, as mulheres acabaram tendo que trabalhar fora também, né, de certa forma, mas principalmente os homens, né, no seu início.
E então acontecia que os pais, que os filhos acabavam trabalhando aí mais de 14, 16, 18 horas, né, nas fábricas e chegavam em casa praticamente só para dormir, né, ter o seu descanso quando voltavam para casa, né, e não dormiam na fábrica ali para poder produzir e ganhar mais. Então essa vida precária, essa questão do vínculo afetivo foi enfraquecendo as famílias, justamente porque a gente sabe que o vínculo unitivo no matrimônio, né, ele é extremamente necessário, ele é fundamental para que o matrimônio seja saudável, para que ele seja fecundo, né, e para que ele seja, então, um matrimônio vivido aí na sua totalidade, né? Então, quando você tem essa mudança drástica, automaticamente as famílias, as pessoas vão se adaptando a essa realidade, né, para conseguir, então, continuar vivendo ali. Então, começou-se a ter menos filhos, começou-se a ter mais dificuldades no casamento, muito mais casos de traição, porque você não tinha essa questão aí do vínculo unitivo mais, você chegava em casa só para dormir, né? Então, toda essa realidade... Michel, então quer dizer que não haviam adultérios antes, que era tudo perfeito e maravilhoso? Não, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que uma família forte, né, como outrora era, ela é muito menos suscetível a tais problemas do que uma família que não se entende, que não se comunica, que não vive a sua totalidade, o que tem que viver de fato, né? Então começou-se então essa mudança de comportamento, ao passo de que logo após, né, nós temos aí então da circunstância de rotina, de laços que foram perdidos, que foram enfraquecidos justamente por essa vivência mais frenética, por essa vivência aí mais totalmente distinta, totalmente diferente do que se vivia anteriormente. Então, justamente por isso, muitos laços começaram a enfraquecer.